A turma consegue ver de novo. Perfeito. Tá, então eu vou dar início aqui ao nosso encontro. Então, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que a gente dá início ao nosso encontro do Justina Zalac UNB, em parceria hoje, né, com o Centro de Estudos Globais do IREL, da Universidade de Brasília. Hoje a gente vai ter a presença ilustre, né, do Marcelo Machado, da Andréa Martins e da Milena de Moura, que vão falar hoje sobre o documentário A Ponte de Bambu, Uma Família entre o Brasil e a China. Primeiramente eu vou ler aqui a biografia de cada um e aí eu passo a palavra depois para o Paulo. Aqui, Marcelo Machado foi um dos pioneiros na produção independente em vídeo. No final da década de 80, migrou para a televisão, criando formatos inovadores e dirigindo séries. No cinema, concebeu e dirigiu documentários de longa-metragem, como Ginga, Alma do Futebol Brasileiro, Tropicália, Com a Palavra Arnaldo Antunes e, mais recentemente, A Ponte de Bambu. Já a Andréa Martins, ela é formada em Ciência Política e Estudos da China pela Wesley College. Foi gerente também de RH da PwC Consulting e Soho China, em Pequim. No Brasil, ela prestou serviços de consultoria de mercado para Ogilvy, Spiro e Reeling Group e atualmente é intérprete oficial da SPIC Brasil. Já a Milena de Moura é cineasta especializada no mercado chinês, possui mestrado em direção de cinema pela Academia de Cinema de Pequim e tem experiência como produtora, diretora e editora em diferentes formatos de produção digital. Paulo, agora eu passo a palavra para você. Maravilha, Camila. Eu tive a sorte de estar com Marcelo, Milena e Andréia no sábado. Que coisa boa poder já se encontrar tão rapidinho de novo. Na verdade, eu só queria agradecer mais uma vez pelo convite. Em nome do Centro de Estudos Globais. O Centro de Estudos Globais ele é um grande centro que congrega vários grupos de estudo dentro dele, né? Sendo um deles o ASIALAC, que é o Centro de Estudos de Ásia e América Latina, e o Grupo de Estudos de China, que Camila e Isabela coordenam super bem, como a gente estava comentando, uma iniciativa vindo da graduação, que é incrível, esse interesse da turma por China. E está todo mundo muito ansioso, então eu vou passar a palavra para vocês. A gente vai fazer a mediação, a Camila também, a gente então vai pedir até para a turma, quem tiver perguntas, como a Camila e a Isabela sempre fazem super bem, quem tiver perguntas, vão se inscrevendo no chat. Então eu vou pedir para o Marcelo fazer uma fala breve, de 15, 20 minutos, fique super à vontade, para a Andréia também nesse tempo, para a Milena, vai ser incrível ver vocês, e aí depois a gente abre para quem tiver perguntas, e aí a gente termina até às 19h30. Obrigado, gente, muito obrigado pela presença de todo mundo que está aqui. Marcelo, por favor. Bom, boa noite, né? Já está um pouco escuro aqui em São Paulo. E muito obrigado aí pelo convite, Paulo, Isabela, Camila, a turma do Justina. Nós estamos num período em que essas oportunidades são preciosas, porque a gente está lançando, divulgando, tentando fazer o documentário ser conhecido. Então, com o apoio da Milena, da Andréia, a gente chegou até vocês. E a minha trajetória como documentarista, ela é uma trajetória, eu vou chamar de errática, assim, porque eu entrei pelo vídeo, não pelo cinema, na década de 80, num momento em que o vídeo se apresentava como uma grande ferramenta para a democratização das comunicações. E nós tínhamos o cinema brasileiro muito parado, isso era 80, exato, 81, e o vídeo se apresentava como um instrumento barato, ágil, com grande mobilidade, e talvez vocês não lembrem, mas nesse período a Rede Globo tinha o grande domínio das comunicações, era o período onde ela tinha o máximo da audiência. Nós não tínhamos internet, nós não tínhamos TV a cabo, eram só as redes e algumas emissoras locais. Então, o vídeo permitia a gente fazer uma forma de comunicação muito mais espontânea, muito mais direta. Nós éramos bem jovens, um grupo chamado Olhar Eletrônico, que fez com que a gente pudesse tratar temas de um jeito que a televisão
e nesse caso a televisão era a Rede Globo, não tratava na época, com muito mais espontaneidade, de uma forma muito mais direta, chegando mais perto das pessoas, e inclusive chegando muito perto de uma camada que não tinha acesso, né? Ou que a televisão não dava acesso, não permitia, não trazia para dentro do vídeo, que eram as pessoas mais pobres, aqueles que estavam distante dos centros de poder, aqueles que, de alguma forma, não tinham voz. O nosso trabalho era muito voltado para isso, era muito voltado para essa coisa que acontecia na rua, e ele é mais ou menos, o trabalho do Alessandro é mais ou menos simultâneo à abertura política, os anos 80, e é parte dessa abertura política, né, o direito de expressão, né, o nosso trabalho estava muito sintonizado com isso. Depois disso eu vou para a televisão local, essa coisa de formato inovador, era um tipo de programação que realmente só em São Paulo se conheceu, porque a gente trabalhava com uma TV local. Depois eu tenho uma passagem nos anos 90 pela publicidade, é um período em que eu saio dessa área mais cultural ou jornalística e fico trabalhando com publicidade, e a partir dos anos 2000 começo a realizar documentários que são, na maior parte das vezes, sobre temas musicais. Eu tenho muito interesse pela música e trabalhei alguns documentários, como o Tropicália, que é mais conhecido, o Piano que Conversa, que é menos conhecido, mas também um documentário interessante, o documentário sobre o Arnaldo Antunes, que está na Netflix. E durante todo esse período, eu sou casado com uma chinesa, a Yan Lin, minha companheira. A gente se casou mais ou menos na época do Lar Eletrônico, 84, e através da família da Yan, eu conheci a família Martins. Quando eles tinham voltado para o Brasil, talvez pelo restaurante chinês do meu sogro em Campinas, eles tiveram contato, ficaram amigos, e foi por essa proximidade familiar que eu cheguei na família Martins. E meu sogro, que lutou, eu digo no documentário, contra os comunistas, não gostava muito de falar de política, e até a gente tinha, claro, um diálogo, mas dentro das limitações de um rapaz que nasceu em Araraquara, um soldado que nasceu na China, enfim. E com o Jaime, no sítio, como eu conto no documentário, tinha muito mais proximidade. E eu sempre achei que a história de vida dele era uma história que se justificava, que justificava um registro, um documentário, se não mais livros, estudos, porque o Brasil desconhece a China até aqui. Vocês são um grupo dedicado aos estudos Brasil-China, o interesse pela China. Mas a parte da população brasileira, e mesmo muitas das pessoas que leem jornais e se informam, não conhecem muito da história recente, quase nada da história antiga, e muitas vezes mitificam ou têm alguns preconceitos, ou idealizam também a imagem do que seria a China. Então eu pensei, puxa, está aí uma família que conhece uma China real. E uma China, inclusive, que é a China que o Brasil não tinha contato, porque o primeiro período da estada da família lá é exatamente o período em que o Brasil e a China não têm relações diplomáticas. Eu acho que, inclusive, é por isso que a família, de alguma forma, está lá. A família está lá numa missão que é menos diplomática, mas que é de comunicação, principalmente com os objetivos dos chineses comunicarem ou voltarem a se comunicar com o mundo e pleitearem assento de novo, né, na Organização das Nações Unidas, né, na ONU. Então, o Jaime desempenha um papel muito importante, mas não só. Logo que eu comecei esse documentário, que eu comecei as entrevistas, percebi que era uma experiência que se estendia para a companheira dele, para Angelina, e era muito interessante ouvi-la, porque ela tinha uma posição que nem sempre era igual à dele. Isso eu achei muito rico, porque fazia um cinema mais complexo, um documentário que não era plano, que não é todo mundo pensando igual, olhando a vida da mesma maneira. Então, a Angelina logo se revelou como um personagem muito interessante, e essas diferenças e contradições, para mim, humanizam muito e dão um sentido para a família que é parecido com as nossas, né? Eu acho que teve Páscoa aí, teve Natal, quantas discussões familiares
você não descobre que as pessoas têm posições diferentes, não olham o mundo da mesma maneira. E depois a experiência das filhas, Raquel e Andréia, que realmente se criaram como chinesas. A primeira língua passou a ser o chinês. Tiveram essa oportunidade incrível de frequentar uma escola, num período que era um período onde a China estava muito fechada, e depois desenvolver essa educação até a universidade, né? Hoje a gente tem aqui com a gente a Milena, que também fez uma pós lá na China, mas nesse período eu acho que eram raríssimos os brasileiros que podiam dizer que frequentaram uma faculdade na China. E o que acontece é que esse período que eu registro no filme, que é o período, os anos 60, 70, 80, é um período em que muita coisa importante acontece e eles vivem isso de dentro. Então, para mim, o documentário tinha essa oportunidade de trazer uma vivência, mais do que um relato, uma vivência de China, de história contemporânea chinesa, que eu acho que era uma introdução, e ainda acho que é uma introdução para muita gente que não conhece, não sabe o que se passou ali no século passado, século XX, mas que percebe a importância que a China tem hoje, né? Que é afetado por discussões como agora 5G, que é afetado por discussões, a questão das vacinas recentemente, a posição que a diplomacia brasileira e mesmo o presidente adotou, contrária e crítica à China, e depois tendo que negociar, porque a China hoje joga um papel importantíssimo no desenvolvimento científico, tecnológico, enfim, vocês estão informados sobre tudo isso. Mas talvez ou o público em geral, tenho que lembrar que estou falando aqui com um grupo bastante específico que estuda a China, mas o público em geral desconhece essas histórias. E esse era o maior propósito meu, em fazer o documentário com um viés. O viés é a minha relação pessoal com a família. Então, não é um objeto de estudo que eu escolho e que eu tenho distanciamento e que eu olho como algo que eu não me relaciono. Não, pelo contrário. Eu só os conheço porque eu me relaciono com eles, porque eu tenho relação afetiva, de amizade com eles. Então, para mim foi muito importante narrar na primeira pessoa, me expor e me colocar, para que quem assista saiba que eu não sou um jornalista distanciado, olhando com frieza e imparcialidade essa história da família. Eu estou olhando de um ponto de vista que é próximo, que é afetivo, que é de amigo. Procuro deixar isso claro. Acho que isso é importante dentro daquilo que eu percebi trabalhando com documentários nos últimos 20 anos. Eu estou há 40, mais ou menos, na área audiovisual, mas só nos 20 eu me dedico especificamente aos documentários. E percebi que dentro da ética, digamos assim, você identificar a voz de quem narra é fundamental. Você entender quem narra, quem conta a história, é um pouco ajudar a entender que história você está ouvindo. Hoje em dia, todo mundo, quando ouve uma notícia, com as fake news, a pós-verdade, como se diz, você, a primeira coisa que diz, ou se pergunta qual é a fonte, né? Quem está falando? Quem te disse isso? Então, quem disse sou eu, o amigo, a pessoa próxima, é assim que eu estou contando a história. Claro que eu tento, de alguma forma, olhar, trazer as informações, complementar aquilo que eu aprendi, não ficar só no universo doméstico. Porém, eu costumo dizer que é a partir do ponto de vista doméstico que essa história fica interessante, né? A partir da posição de uma família. E, bom, hoje as questões que dizem respeito à China são muitas, são diversas, eu falei algumas aqui. O documentário não dá conta de todas elas. Eu já tive alguns questionamentos de, puxa, mas você não fala sobre a questão dos iogures no Xinjiang? Como é que você não trata de um assunto tão importante? Você não fala do Tibete? Não falo porque a família pode ter até visitado esses lugares, sei que estiveram no Tibete, em Lhasa, etc. Porém, dentro daquilo que eles realmente viveram, esses assuntos não estavam colocados. Então, eu tento trazer os assuntos que estavam colocados, que eles vivenciaram. E trabalhando como eu gosto, não só nesse documentário, em outros, com muito arquivo. Eu gosto da ideia do filme de arquivo, do filme que recupera arquivos, não só o arquivo da família, que se revelou muito rico,
que ainda dá muitos outros documentários, tem muitas histórias para eles contarem, fora essas que estão nesse meu documentário. Eles têm um material fotográfico riquíssimo, um material que é muito interessante porque é de um período exatamente em que brasileiros não viam a China. Eles se constituíram numa diplomacia informal em Pequim por um período, eram embaixadores informais, recebiam as pessoas que iam para lá, principalmente quando começou a abrir a partir ali da década de 70, então os brasileiros que vão lá são recebidos pelo Jaime. Eu fui recebido pelo Jaime em 89, né, primeira vez que fui à China, fui à Cidade Proibida com ele. Lembro dele me dizer, puxa, essa é a minha 17ª vez na Cidade Proibida. Eu falei, Jaime, 17 vezes? Vamos por aqui. Puxa, aí chegamos num lugar, nunca tive aqui, já vim tantas vezes, mas esse cantinho aqui eu não conhecia. Então, esse era o anfitrião, esse era o incrível companheiro de viagem, esse homem que vivia ali naquela cidade. Infelizmente, Andréia e Raquel estavam estudando nessa época, não pude compartilhar da companhia delas, e a Angelina sempre muito quieta no canto dela. Teve que cutucar um pouquinho para trazer a Angelina, eu tive que provocar um pouco para trazer ela para dentro do documentário, mas acho que a contribuição é muito rica. Então, é dentro dessa perspectiva que eu faço o documentário, é dentro dessa perspectiva que eu acredito que o documentário pode contribuir nas discussões Brasil-China, né, desse ponto de vista que é de uma vivência da família. E hoje está aqui a Andréia, então a Andréia pode falar um pouco mais para vocês. No sábado a gente teve uma primeira conversa com o grupo da UNB, foi muito interessante, porque ela inclusive falou sobre o impacto que tem essa questão das manifestações na Praça da Paz, né, que os chineses dizem os incidentes da Praça da Paz, que o jornalismo brasileiro chama de massacre da Praça da Paz, e ela falou, puxa, essas são as consequências, mas será que os brasileiros conhecem as causas? Então a gente ficou excitadíssimo, puxa, André, conta para a gente um pouco quais são as causas. E também a semana passada eu li um artigo muito interessante na The New Yorker sobre a Revolução Cultural, estabelecendo algumas relações curiosas do tipo, a geração que está no poder hoje na China, todos passaram como jovens, como estudantes pela Revolução Cultural, e a coesão que o partido tem, a unidade de visão e direcionamento, tem a ver com uma geração que viveu o caos da Revolução Cultural, que sabe muito bem o que é a anarquia, um país com debates ideológicos que não levam para lugar nenhum e que só confundem as pessoas. E esses são hoje os mandatários, esses que têm essa visão coesa. Achei muito interessante isso. E depois esse jornalista ainda fazia uma relação final dizendo que o Trump ou outros mandatários estariam semeando o mesmo caos, tentando dentro de seus países estabelecer relações de confusão, caso a anarquia, como teria sido a Revolução Cultural Chinesa. Achei curioso, não sei se a Andréa chega a concordar, ela viveu isso, mas gostei de ouvir um americano fazendo essas relações e pensando quantos assuntos, quantas derivações, quantas reflexões são possíveis a partir dessa vivência da família Martins na China. Mais do que isso, eu acho que pode ser através de perguntas e agora com a contribuição da Andréa e da Milena. A Milena também participou do Ponto de Bambu, é uma documentarista que me ajudou quando eu fui gravar em Pequim, hoje minha amiga. De alguma forma, eu colaborei no projeto, no início do projeto que ela está desenvolvendo, que é um projeto muito interessante, que aponta aí para frente, nessa relação de cinema documental Brasil-China, e a gente tem a sorte dela estar aqui hoje também para falar. Então, agora, meninas, é com vocês. Obrigado, Marcelo. Eu já vou até passar direto. André, por favor. Andréia, Milena, façam a ordem que quiserem. Acho que a Andréia já está com a câmera ligada, já vai, por favor. Eu não sei se você gostaria de perguntar para o público se eles gostariam de alguma pergunta para o Marcelo, assim a gente tem uma
uma experiência com eles e guiar e responder conforme a demanda deles? Você acha que sugerir a voz aí? Você consegue, teria podemos espaço? fazer assim, pode ser uma super ideia. Tem até o Daniel, que ele é do grupo aqui do Gestina, e também meu aluno na disciplina de Cinema e Relações Internacionais, está com a mão levantada. Daniel, quer falar com a gente? Quer já fazer alguma pergunta que a gente vai batendo papo? Oi, vocês conseguem me ouvir? Boa Sim. noite. Tudo bom? Eu tenho uma pergunta para o Marcelo, e é uma pergunta. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a presença, não só dele, mas de todos os convidados, convidadas. Acho que é um privilégio, uma honra muito grande. E a minha pergunta, eu acho que não só ele, eu acho que outras pessoas podem. Outras pessoas que estão envolvidas, acho que a Milena também pode responder, assim. Mas é porque eu tenho uma questão e ultimamente, assim, eu tenho tentado transformar esse hobby, essa paixão que é cinema e é audiovisual, em algo acadêmico, em algo que eu, enfim, talvez pensar para trabalho, enfim. E sempre tive muita curiosidade e ouvir de uma pessoa que tem uma carreira bacana nisso é um privilégio, como eu já disse. Mas sempre tive dúvidas também com relação a essa questão de financiamento. Você até falou um pouco sobre como a Globo monopolizava um pouco disso, e eu acho que sinto um pouco disso também hoje, também com a Globo Filmes, etc. E eu gostaria de saber um pouco disso, Marcelo, sobre essa questão de como funciona nessa questão de projetos. Você visualiza um projeto, você pensa, e aí como é que isso se dá? Você corre atrás para realizar isso, ou outras pessoas aparecem com a ideia e você se predispõe a dirigir? Como é que isso funciona? Ou esse processo é muito particular? Como é que isso se dá? Olha, assim, no documentário é muito comum essa palavra realizador, né? Realizador é o cara que tem a ideia, que vai buscar as formas de financiamento, que de alguma forma dirige produzindo e que, na maioria das vezes, acaba se envolvendo no lançamento e na distribuição, muitas vezes, do seu documentário. Então, existem, inclusive, muitos documentaristas que defendem causas, né? Que fazem documentários para ser a voz de uma causa, ele tem ali, já é militante de alguma questão, seja ambiental, política, de gênero, enfim. E ele vai buscar os financiamentos aonde essas causas, de alguma forma, conseguem levantar seus recursos. Mas, digamos, de uma forma genérica, você tem várias formas, ou melhor, você tinha várias formas de financiamento e possibilidades. Essas formas agora estão quase todas bloqueadas a partir do governo Temer e mais fortemente agora com o Bolsonaro. Está tendo um congelamento, uma paralisia, até de uma forma muito interessante de financiamento que nos últimos 10 anos estava acontecendo, foi se desenvolvendo, que era um imposto que todo aquele que distribuir sinal audiovisual pagava, o Condecine. Isso gerava um fundo, que é o Fundo Setorial Audiovisual, que vinha financiando a maior parte dos documentários que eu, por exemplo, estava produzindo. Então, esse realizador, que é o cara que tem a ideia, que vai atrás do dinheiro, que não tem uma fórmula para te dizer, Daniel, a fórmula, mas que, enfim, você um pouco fica batendo cabeça. É o que a Milena está fazendo agora, está buscando as formas de financiar o projeto dela, projeto ambicioso, que tem que gravar aqui no Brasil, tem que gravar na China, e é um périplo, demora, né? O fato é que, para você ter alguma profundidade no seu tema, no tema que você está documentando, você também precisa de tempo. Então, acaba tendo um certo equilíbrio entre o tempo que você se aprofunda, estuda, pesquisa, com o tempo de buscar os recursos. Eu quero te dizer que dos projetos que eu, de alguma forma, penso, analiso, muitos não se realizam. Tem vários projetos que eu não cheguei a dar conta de viabilizar, por questões financeiras, né? Raríssimas vezes por outras questões. Diria que 10 projetos, talvez eu não tenha feito por uma outra questão, por não ter tido uma autorização
do personagem, mas o resto é problema de financiamento mesmo. Então é isso, você tem que ir buscar. E aí existem financiamentos internacionais, coproduções, existem as leis de incentivo, como a Rouanet, existia o fundo setorial, talvez volte ativo, mas agora paralisado, e existem agora os canais de streaming, né? Vamos falar de Amazon Prime, Netflix, Globoplay, Disney, Apple, a maior parte deles, fora Globo, internacionais. E para fechar o Ponte de Bambu, eu, de uma geração tão crítica à Globo, nos anos 80, etc., acabei tendo dinheiro da Globo Filmes, da Globo News, porque a Globo News passou a ter um projeto que apoiava documentários. Então, metade do dinheiro veio da Globo Filmes, através da Globo News, e a outra metade veio da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, de um concurso que eles têm, o Prêmio Estímulo, que você apresentava a sua ideia e 2 eram selecionados a cada ano com a outra metade do valor de realização. Outro clássico eu tinha um orçamento de 100% e consegui fazer o documentário com 70% do valor originalmente pretendido. Então, digamos que 35 veio da Globo, 35 do governo do Estado. É difícil quando você consegue levantar todo o dinheiro que você pretende para chegar a fazer o que você quer. Muito obrigado. Maravilha, obrigado, Marcelo. Ótima pergunta, Daniel. Fico feliz, eu fico estimulando a turma na aula de cinema e relações internacionais a fazer pesquisa, inclusive, usando o cinema para falar sobre relações internacionais. Então, é isso aí. Vamos caçar fundo, Daniel. Camila, por favor, e já vai assumindo aí também. Eu já queria aproveitar para fazer perguntas. Abriu a palavra aqui, eu já vou aproveitar. Na verdade, eu tenho 2 perguntas. Nessa questão de cinema, eu confesso que eu não sou muito da área do audiovisual e tudo mais. Infelizmente, não consegui pegar a disciplina do Paulo, mas ainda assim são 2 perguntas aqui que eu faço assim, muito humildemente, com o meu conhecimento limitado sobre a área. Primeiro, entender um pouco como está sendo a produção de cinema independente na China. A gente escuta muito sobre blockbusters, sobre soft power chinês, Hollywood, mas como é que está sendo essa produção mais, assim, familiar, mais, enfim, menor, né? Enfim, de cinema independente na China atualmente, qual é a relevância que ele está tendo lá na China? E uma segunda pergunta é entender essa produção aqui no Brasil, né? É uma pergunta que eu fiz aqui logo no início do nosso encontro, mas entender como esse documentário se insere na situação atual de se entender China, entender as relações Brasil e China, e a percepção que a gente acaba tendo muito estigmatizada do que aconteceu da Revolução Chinesa, né, enfim, nas décadas passadas, e tentar quebrar um pouco desse estigma aqui no Brasil atualmente, sabe? Então, pensar um pouco, as 2 perguntas, então, né? Como está sendo essa produção de filmes independentes na China atualmente? A gente sabe que tem muita produção ali em Taiwan, Hong Kong, mas a China continental, né? Como é que está sendo isso? Está sendo ainda muito propaganda ou não? Não sei. E essa segunda pergunta seria mais voltada para tentar entender a relevância do documentário que vocês veem no cenário atual, sobre China, guerra tecnológica comercial com os Estados Unidos, Brasil, ataques, né, entre diplomatas aqui, que aconteceu no passado, enfim. Queria que vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre isso. Muito obrigada, pessoal. Maravilha. Olha, Camila, para responder a primeira pergunta, eu acho que no Brasil hoje só tem uma pessoa que pode responder essa pergunta, e ela está entre nós. E o nome dela é Milena Moura, então eu gostaria que a Milena respondesse essa primeira pergunta, porque ela é a pessoa que sabe disso. Milena tá com a gente? Estou ativando aqui o meu microfone, minha câmera. O cinema independente chinês, ele é muito vasto. Tem um crítico francês que tem uma imagem que eu acho muito bonita para pensar, que o cinema chinês ele é um mar, e a gente só vê a ponta de uma ilha, mas embaixo tem muito mais coisa. Então, assim, o cinema comercial chinês, ele teve um boom muito grande em meados de 2012, 2013 até 2017.
que foi um período de ampla produção. E isso também impactou o cinema independente chinês. Então, você tinha uma profusão de fundos de investimento, pessoas querendo investir em novas produções. E daí você tem uma multiplicação de pequenas produtoras, de pequenos workshops, então, coletivos, né, que não se constituíam como uma empresa, mas que também produziam. E isso fez com que você tivesse uma produção muito grande, muito variada. Que ainda está dentro do conteúdo que é distribuído na China. Então, você teve um aumento de produtoras independentes fazendo parte desse mercado regulamentado na China. E você tem também, o que eu estou aqui, de certa forma, ousando uma análise junto contigo, enquanto eu vou falando. Mas eu diria também que a gente tem um outro tipo que de cinema, né, de produção independente, que é uma produção independente que ocorre também à margem desse sistema regulamentado e que vai ser distribuído dentro dos canais, dos meios de comunicação regulamentados dentro da sociedade chinesa, né? Porque para que você entre nessa esfera de distribuição, você precisa passar por uma validação governamental que vai dar, então, o selo da censura chinesa, que é o selo do dragão. Mas você tem também uma produção muito vasta e que me chamou bastante atenção no tempo que eu vivi lá durante o mestrado, de cineastas independentes que produzem também pensando tanto no mercado de arte internacional, então filmes de arte que trazem algum tipo de crítica ou que tem uma linguagem que não é uma linguagem que entra dentro do circuito comercial. E você tem também um grupo muito grande dentro do documentário, especificamente. Eu digo muito, assim, mas eu não sei quantificar direito, mas me chamou a atenção, mas eu não tenho nenhuma análise, assim, de dados para compartilhar. Mas você tem diversos cineclubes, diversos coletivos que fazem produção junto, né, que tem fóruns de debate, enquanto um fórum de debate entre realizadores, e dentro do documentário, cineastas que fazem isso como uma maneira também de entender a história recente da China, a história do último século e o seu contexto dentro dessa sociedade atual, né? Então, você tem diversos cineclubes onde vão ser exibidos essa produção que eu diria independente tipo 2, né? Ousando aqui criar... Espero que tenha ficado claro essa diferença entre um e outro. Mas, se não, também, por favor, me digam. Não, é interessante, tipo 2 seria o ultra-alternativo, né, Milena? Não é o alternativo, é o ultra-alternativo. Teve um exemplo recente, a gente tinha uma pessoa muito interessante, que infelizmente faleceu ano passado, que é a Fernanda Ramone, que morou na China uma época e fazia um festival de documentários em Xangai. Depois, quando ela voltou, ela trouxe, você deve lembrar, Milena, uma documentarista ou um grupo ligado a uma universidade. Sim. Fazia um trabalho super interessante sobre a Grande Fome, que era assim, as pessoas eram incentivadas, quando chegava o feriado, sei lá, 1º de outubro, a voltar para casa e procurar as pessoas mais velhas, os parentes ou as pessoas das suas comunidades, para que contassem as histórias desse período que não tinha registro na China. E a gente viu aqui na Cinemateca uma produção desse caráter que a Miriam falou, ultra alternativa, porque ela ainda não tinha formato final. Eram relatos e relatos gravados pelas pessoas que eram incentivados, os alunos de cinema e outros, eram incentivados a ir para suas casas, para os seus, né, saindo, acho que de Xangai, você me corrija se eu estiver errado, Miriam. Sim, para diversas vilas. Dos mais velhos, para que existisse o registro, o relato oral daqueles que viveram a Grande Fome. Eu achei um negócio assim de uma... Sabe, então, aquela pergunta do Daniel, como é que
patrocina, financia, nem passa por aí, nem era só como que você paga isso, é você pegar o seu celular, sua câmera e registrar isso, porque isso é importante para a história do país. Achei um negócio, assim, ultra alternativo, tipo 2, como diz a Milena, e muito interessante. Era justamente nesse... É um exemplo emblemático, Marcelo. Esse projeto chama The Memories Project, e inicialmente foi feito dentro de um instituto, de um coletivo, de uma organização que chamava Cao Changdi. E uma referência, que é um dos mentores, dos criadores, né, desse projeto, é o Wang Guan, que é um diretor que é considerado um dos precursores do cinema independente na China, né? E ele tem um filme, Bam in Beijing, que é sobre 4 artistas independentes, logo depois de 1989. É um cineasta que vive na China e que tem bastante reconhecimento fora. Ele normalmente tem parcerias com museus, universidades, para exibição e também para o desenvolvimento de novas janelas, né, que abram essa história que ele, mais os documentaristas, estão produzindo. E uma coisa interessante é que há formação de novas pessoas. Então, lá na China, talvez, você encontrasse um coletivo de gente que está querendo fazer cinema e está aberto a receber outras pessoas e pensar o que você vai filmar, como que você vai filmar, e se você experimentar filmar quando você voltar para sua casa. Daí você traz esse bruto, a gente vai olhar para esse bruto junto, a gente vai editar esse filme, vai comentar, vai criticar, você volta para lá de novo, filma mais. Então tem uma série... De certa maneira, eu participei da educação oficial, né, que é do tipo 1, mas tem também uma educação independente de cinema que acontece. Que eu acho que aqui no Brasil tem um cineasta de Brasília que também tem esse caráter bastante de uma educação independente, um cinema independente tipo 2, que fez aquele filme Preto Sai, Branco Fica. Mas é por aí. É o Adirley Queiroz. Isso! Obrigada, Paulo. Imagina. Eu fiquei encantado, eu queria ter anotado. Ainda bem que a gente gravou, porque eu comecei a anotar, mas eu não consegui anotar e ouvir a Milena ao mesmo tempo, porque eu já vou te citar assim, tá? Inteirinho, desse jeito que você falou, Milena, na minha tese. Vou jogar você para dentro. Maravilha, adorei o tipo 2 e tudo. Ô Camila, pode subverter um pouco a ordem dos acontecimentos? Eu estava me lembrando, eu estava ouvindo a Milena falar, e eu estava me lembrando de uma experiência da Andrea, que sempre que eu ouço eu fico assim, estupefato, é uma coisa que eu não consigo ajustar na minha mente, que quando elas estavam na época da Revolução Cultural, toda a produção chinesa se reduzia a 8 filmes. E eram só esses 8 filmes que eram exibidos na China como um todo. É isso, Andréia? Vocês falam tanto dessa coisa das 8 óperas, dos filmes. Era isso mesmo? A produção toda se reduzia a 8 óperas ou isso era só um... Não era bem assim, né? Porque, na verdade, eu mesmo esses dias estava no escritório do meu pai aqui, achei uma coletânea de livrinhos de desenho animado chinês que contam tanto histórias de revolução como histórias clássicas chinesas e histórias traduzidas de histórias russas e japonesas em quadrinho, desenho animado em chinês, né? Então, eu estava pensando, falei assim, puxa vida, será que a gente mostrou isso para o Marcelo? Será que o Marcelo viu isso? Porque isso, tudo que a gente vai descobrindo, a gente fala assim, ai, deixamos isso de fora, que droga. Então, na verdade, eu queria complementar, essas 8 óperas eram as óperas oficiais, mas não oficialmente. A China tem uma riqueza enorme da sua literatura clássica, como O Sonho do Pavilhão Vermelho,
a história da margem do rio, a história do macaco mágico que vem trazendo junto com o monge as literaturas budistas da Índia. Então, você tem uma série de histórias infantil nessa época, bastante rica, tanto da literatura clássica e de algumas histórias de revolução, de chinesas que contam tanto durante a guerra ou contam tanto, durante a Grande Fome, como que as indústrias trabalhavam. Então, nesse sentido, eu acho que em termos de visual, em termos de cores ou em termos de desenho técnico, era muito rico. Mas a linha de contagem da história era sempre o mesmo formato. Então, você tem o pobre que adere ao movimento da revolução, e a revolução salva a vida da vila e salva a vida da nação, e aí, portanto, vamos vangloriar o partido e tudo mais, né? Então, aí, essa linha que eu acho que é o que empobrecia, não feria tanto quando a gente era criança, né? Porque acho que as crianças gostam de ser soldados, gostam de ser um guarda vermelho, gosta de uma luta, mas para adulto, e principalmente quando você busca a identidade pessoal, ela passa a ser muito empobrecida e bastante estressante, como se fosse assim, apertar o cérebro de cada indivíduo, né? Então, eu sempre achei que essa época da Revolução Cultural sempre foi muito mais difícil de ser vivida como adulta do que como criança, né? Então eu acho, para a sua pergunta, mas eu queria pegar um link aí da Milena falando sobre acho que é escritor, o cineasta francês, falando sobre que o cinema chinês é um mar e que eu não me lembro exatamente, que a cultura chinesa é um mar e a gente só está vendo uma ilha, o cinema chinês é um mar, algo assim, né? E interessante o suficiente que hoje mesmo, na busca de explicar um pouquinho sobre o vínculo do movimento de estudantil de 89 junto ao movimento estudantil de 4 de maio, e eu ouvi uma palestra de um chinês que explica da seguinte maneira, que ele diz o seguinte, que a civilização chinesa, e eu queria chamar a atenção para essa palavra, e não é só a cultura chinesa, a civilização chinesa, no começo do século XX, se deparava numa queda ou numa decadência da civilização. Então ele pergunta para o seu entrevistado, dizendo o seguinte, você acha que nós caímos num córrego no qual você cai num córrego e você sai na outra margem, então, portanto, você cai de um jeito e você sai da outra margem do mesmo jeito, então nós tivemos uma queda da civilização com toda a decadência cultural, porém a gente sobrevive do outro lado da mesma maneira, ou nós caímos num mar e não tem volta, né? Eu não sei se isso faz sentido para você, tá vendo a cara do Marcelo, é difícil dele entender, porque na verdade... Não, faz total sentido. Eu queria saber se tem volta. Então, a resposta você dele falou é uma coisa aqui que me deixou assim, uau! Eu entendo totalmente o que você está falando, quero saber se tem Ela volta. falou no mar e a ilha, eu falei assim, olha só, estamos na mesma página. Daí, então, a pergunta que ele faz nesse momento era sobre por como salvar a civilização chinesa no começo do século XX, porque se encontra perante a tomada de territórios por civilizações ocidentais, aquelas 8 países muito mais avançadas, e a China descobre o seu próprio atraso, e a juventude chinesa sente as pressões da tradição e já não aguenta mais toda a tradição confucionista, e existe um movimento modernista no qual pede ou implora que as civilizações antigas passam por uma reforma, passam por uma transformação, né? Então, na China, o movimento social desse momento, da década de 1910, 12, 15 até 19, onde acontece o movimento 4 de maio, esses anos que antecedem
1919, é um movimento chamado de Nova Cultura. E o movimento Nova Cultura tem um slogan que se chamava Senhor Democracia, que bem-vindo a Senhor Democracia e bem-vindo o Senhor Ciência, em chinês traduzindo como Senhor, mas em português acho que é a ciência, mas como tecnologia, tudo mais, né? Então acreditava-se que na China que a civilização poderia ser salva se reventasse a política para uma política mais democrática e para uma civilização mais científica, quer dizer, menos crença, menos mística, menos religiosa, menos tradição e tudo mais. E dentro desse movimento, que foi um movimento assim muito influenciado pela Revolução Francesa, porém deparou no meio do caminho com a Revolução Russa. E em 1921 se estabelece, funda-se o Partido Comunista, e o Partido Comunista se adere a esse movimento estudantil e toma as rédeas do movimento que seja de nova cultura, que seria uma revolução cultural, da ciência e da tecnologia, e diz assim, espera aí, não é só ciência e não é só tecnologia, nós temos que falar sobre o povo, nós temos que falar sobre o poder. Se não tomamos o poder e não entregamos o poder para o povo, a igualdade jamais existirá, né? Então, é uma mudança muito grande de escolha e de definição da necessidade da civilização. Se é uma mudança de tomada de poder ou é uma introdução e avanço em ciência e tecnologia e uma humanização da política, que é a própria democracia, e sendo orientada por um direito individual, direito humano, a mídia, a literatura e tudo mais, né? Então, isso levando para o ano de 89, o qual antecede-se por anos pós-Revolução Cultural. Após a Revolução Cultural, houve um período de tentativa de se explicar por que tudo isso aconteceu, e acreditava-se que, na verdade, o movimento, quer dizer, a China havia se estabelecido com um novo governo, mas o novo governo cometeu os mesmos erros tradicionais de um governo imperial, né? Dos seus próprios imperadores chineses, e como Mao Zedong seria um imperador chinês, né? E nessa reforma acreditava-se que a China teria que resgatar o movimento 4 de maio, como a resgatar a democracia que nunca tinha sido amadurecida, e resgatar ciência e tecnologia. Então, quando acontece o movimento, toda essa movimentação estudantil dentro da década de 80, era para um restabelecimento de ciência pura, uma civilização científica. Eu acho que hoje em dia a gente viveu muito disso na pandemia, sobre assim, quem vai tomar a decisão e o que vai ser o parâmetro dessa decisão. E muito se falou assim, temos que utilizar da ciência para tomar as decisões, e não vai ser por poder político ou crença religiosa ou preconceito cultural e tudo mais, né? E foi bem nesse sentido mesmo. Porém, a reforma do Deng Xiaoping era para reforma econômica, mas não era tanto como uma reforma civilizacional, uma reforma da cultura chinesa. Então, a prioridade da reforma econômica veio à frente da reforma da cultura e da reforma da ordem dos poderes e da reforma da entrega dos poderes e a criação de um sistema mais democrático, porque o povo chinês, na década de 80, questionou muito o Partido Comunista, dizendo assim, vocês erraram demais. Vocês erraram absurdamente. Vocês vão ter que entregar o poder agora para o povo, porque nós podemos dizer melhores e fazer influências corretas para que vocês possam ser um governo melhor.
entende? Então, por isso que quando eu queria enfatizar, quando a gente diz sobre o movimento, o massacre da Praça Tiananmen, e voltando para ver as suas origens, suas causas, durante o movimento estudantil tinha os slogans, as faixas, dizendo exatamente, resgatando o movimento 4 de maio e resgatando o Mr. Democracy and Mr. Science, era o objetivo do movimento, um dos objetivos, né? Então, essa inspiração chinesa, o Xi Jinping hoje em dia tem muito disso, né? Desse avanço tecnológico, desse avanço de resgatar a posição da China na economia internacional, na política internacional, em todos os lugares. Mas esquece-se que, na verdade, havia na origem desse movimento uma inspiração para a existência de cada ser humano e de cada chinês, a inspiração individual. Então, de uma certa maneira, assim, querendo explicar assim, que o que move todo esse movimento, tanto do Xi Jinping, como do Deng Xiaoping, como dos movimentos estudantil, há uma semelhança entre eles, que é de restabelecimento de uma civilização mais justa, né? E em busca de uma sociedade mais justa, com direitos a reconhecimento de cada ser humano. Por isso que esse documentarista ele vai entrevistar cada pessoa, porque tem que dar voz às pessoas, que é uma contradição muito grande com a história oficial chinesa, que é a história governamental. Toda a história da China registrada do século XX é a história oficial, a história individual inexiste, né? O Jia Zhangke mesmo, ele vai para registrar as pessoas. Então, eu acredito que esse movimento China e o restabelecimento da civilização faz parte, tem essa veia correndo, tem esse sistema nervoso de vez em quando em convulsão, né? Então, eu tinha prometido em falar sobre o vínculo desses dois movimentos e queria muito trazer de volta essa linha de pensamento, de inspiração do ser humano e civilização, né? E o sonho é do povo chinês, e o sonho é do chinês individual, mas quando o sonho é resgatado e abraçado, sequestrado por um partido, muda o sentido, muda o perfil. Então, aí que a gente, para entender a China, é muito importante saber quando é a voz partido e quando é a voz China, né? Essa separação e essa identificação de cada um. Porque eu vejo as pessoas confundindo isso aqui no Brasil, muito, inclusive os acadêmicos. Então, que às vezes é uma pena, né? Que a gente esquece de que a voz da civilização não é somente para a nação, a voz da civilização não é um movimento nacionalista e nem um movimento partidário. A voz da civilização é uma civilização global, contribuição. É muito diferente o positioning, né? Porque a voz da civilização toca no ser humano e o movimento nacionalista é acima, põe todo ser humano no mesmo nível. Então, eu acho que, por isso que a segunda pergunta da Camila sobre a questão de onde se insere o nosso documentário dessa família, essa história tão familiar, às vezes você olha e você fala assim, mas é pequeno demais, mas às vezes você olha e você fala assim, é muito grande porque está inserido nesse background da vida chinesa, né? Eu acho que é um pouco disso tudo, de a gente saber que a Revolução Cultural existiu e que fez parte da China, saber que o movimento 89 existiu e que faz parte da China, e quais foram seus motivos, né? E por que o Jaime vai para a China com todo o seu entusiasmo, e a Angelina, que tem toda esse distanciamento, essa falta de identidade com o movimento global, esse comunismo,
Mas eu acho que a Angelina não é só a Angelina representa muitos chineses e chinesas que na época olhou para falar assim, já fizemos revolução, já morremos um monte, já estabelecemos na China, queremos ter uma vida. Onde está a vida? Podemos parar com a revolução ou não? Né? Eu acho que existe essa voz. Então, quando você olha para a Angelina, não seria só a ela individual, mas eu acho que mesmo branca de olho azul, mas representa muitas das pessoas na China na época que estava cansada da revolução, né? Então eu acho que se insere para brasileiro entender essas vozes que vêm da China, né? O barulho, o ruído, e sempre destrinchar, né? Eu acho muito importante. Gente, que incrível. Mais uma que eu também vou citar direto do vídeo para minha tese. Porque esse debate, o Marcelo até comentou, você começou a falar algumas coisas nesse sentido, né, Andréia, no sábado, e o Marcelo comentou isso, assim, a gente mesmo quem está pesquisando, então aqui, por exemplo, no âmbito do G-China, que todo mundo está ou começando, ou já mais avançado, mas todo mundo querendo entender China, é uma dificuldade muito grande entender essas questões. Por exemplo, teve uma moda que agora nos Estados Unidos, né, quando começou a se falar muito mal da China, aí algum pessoal falou assim, não, mas eu não gosto do Partido Comunista, mas eu não tenho nada contra a China. E o pessoal falou, gente, vocês precisam entender essas coisas para conseguir ver essas nuances, tem muita coisa envolvida. Não é um tema fácil, assim, é um tema bem, bem complexo, na verdade. Então, a tua perspectiva é maravilhosa, é incrível de ter esse... E assim, algo que surgiu também, né, a sua irmã, né, a Raquel, que fala, quando perguntam se você é chinês, você é brasileiro, de onde você é, que ela respondia, it's complicated, né, tipo, é complicado, eu não sei, então vocês também têm a própria questão de identidade, ela é super fluida, né, eu acho que um outro comentário que você fez, que eu não consegui parar de pensar, eu tô lendo, vai ter um clube do livro agora que eu tô participando, e eu tô lendo Os Cisnes Selvagens, que também conta a história, né, de três mulheres, né, de gerações diferentes da China. E aí você percebe ali um pouco na narrativa, é a filha falando da mãe e da avó, e a mãe principalmente se envolveu muito na questão comunista e tal. Um pouco dessa sensação que você, acho que escreveu na sua mãe, né, Angelina, de o que está acontecendo? É muito tempo seguido de luta e batalha, né? Então o livro começa, uma saga começa na queda do Império da China e não termina até a Praça Celeste. É muito tempo de convulsão, né? Então nossa, que incrível que vocês puderam participar disso e trazer isso com tanta delicadeza para a gente, né? Eu fico maravilhado. Milena, você levantou a mão, quer falar com a gente? Eu estou vendo a Laura ali também. Eu levantei um pouquinho a mão, agora eu abaixo a mão. Eu acho que essa questão... eu peço mil desculpas, mas eu não... Que a Camila trouxe, né? Eu acho que é uma questão que a gente, e daí eu digo também em meu nome, do Marcelo, que a gente gostaria muito de ouvir de vocês, né? Das pessoas que tiveram a chance de assistir ao filme, e que reflexões, né, ele trouxe durante o período que vocês estavam assistindo ou depois. Seria extremamente rico para a gente poder ouvi-los. Nesse sentido, eu vou fazer um breve relato pessoal, que diz respeito um pouco a eu assistindo ao filme acontecendo, como foi para mim. Eu não fazia ideia da história do Jaime Martins, da família. O período que eu vivi na China, eu não tive muito contato com a comunidade brasileira, e dentro da comunidade brasileira, dos estudiosos de China, eles são figuras notórias, né? Então, eu, da minha ignorância, não conhecia, e fui conhecendo aos poucos. Então, para mim, o trabalho do Marcelo,
o contato que eu tive com a história da família através do filme foi de uma riqueza que é até difícil nomear, mas que eu vou tentar contar aqui um pouquinho. Então, quando no encontro do Hotel da Amizade, conhecer todos a diversidade de estrangeiros que viveu a diversidade de pouquíssimos estrangeiros que viveu na China naquele período, que a gente imaginava completamente isolado, né, do mundo, e estrangeiros que estavam, então, envolvidos na rádio. Então, era um país que estava isolado do mundo, mas que, ao mesmo tempo, estava construindo ferramentas de comunicação da sua história, da sua visão de mundo para o exterior. Então, esse contato com a rádio, com o trabalho dos tradutores dentro da rádio, com o trabalho do Jaime, com as universidades chinesas que, na década de 50, passaram a ter a carreira de português, e hoje elas são mais de 20. Isso foi algo que me surpreendeu assim, enormemente. Tomar contato um pouco também com o acúmulo de tradução que a China tem de obras e literaturas em língua portuguesa, literatura brasileira, foi algo que me surpreendeu muitíssimo. E eu acho que todos esses são elementos que dão indício. Aqui eu estou sendo super ousada, viu, gente? Porque eu não entendo nada de relações internacionais, teoria. Vocês aí estão na ONB, que é a galera da teoria. Eu estou bem longe disso. Mas eu ouso dizer que são elementos que fazem parte de uma concepção de relação internacional. O fato de você ter o ensino dessas línguas estrangeiras difundido como uma política, né, da educação na China, e como uma política de comunicação que está na rádio naquele período e que, com o avanço da televisão, da internet e agora das plataformas de streaming, né, ele vai se desenvolvendo também. Então, a China... E isso foi algo que eu agradeço muitíssimo a experiência de fazer o filme, de observar também a feitura do filme pelo Marcelo, de poder ter entrado em contato com esse material riquíssimo, que é o arquivo da família Martins. Eu acho que é importante, eu gostaria, né, também de dizer aqui para os alunos que eles têm um tesouro guardado, que o filme ele dá índice, né, e ele costura isso de uma maneira belíssima, e que são histórias que foram contadas pelo filme e que podem ser contadas também por artigos acadêmicos, por tese, que podem fomentar a compreensão da China e das nossas relações. E daí eu deixo o convite que vocês contem também um pouquinho de o que vocês viram, né? O que tocou vocês no filme, de compartilhar um pouco com a gente, entre todos também, para que a gente consiga debater conjuntamente, conversar. Eu não sei se eu fui muito coesa, eu peço desculpas e já me retiro aqui, pessoal. Agora é com o Paulo. Mas eu adoro, eu ficaria ouvindo a Milena por muitas horas, fácil. Eu adorei a tua provocação, Milena, eu acho que seria uma ótima ideia fazer isso. Eu vi que a Laura está com a mão levantada. Laura, você pode fazer sua pergunta e já começar respondendo a Milena. E depois eu queria que mais gente, inclusive, que tem bastante, a gente está com quase 30 pessoas aí, turma, vamos lá, se manifestem, levantem as mãos, comentem no chat, falem com a gente. Vai ser maravilhoso ouvir vocês também. Laura, comece aí. Estão me ouvindo? Sim. Bom, boa noite a todos. Antes de mais nada, agradecer, né, novamente. Eu já estou ficando... Se já era fã, agora eu já estou até me sentindo íntima dos três, porque vocês estão comigo sexta, sábado, domingo, hoje, porque eu não lhes abandonei. Estou
fiel, assisti de novo e é incrível. E eu sou suspeita, porque, como eu comentei no sábado, mas eu vou repetir aqui um pouco, né? Eu acho que é uma mistura de relações de concessão. Eu acho que quando a gente entra nas controvérsias, né, que o Marcelo tão bem colocou entre a Angelina, eu acho que é isso que a gente constrói, não só o relacionamento entre família, esse relacionamento entre os países, que é hoje tão caro a China, né, trazer essa China, que é um pouco do que a Andrea fala, né, que China é essa que nos pertence, que China é essa que chega aqui? É a China dos meios de comunicação, é a China de quem acessa o YouTube, ou é aquela China da embaixada, né, das proclamas diplomáticas, enfim, eu acho que a gente está ainda um pouco distante, né, então, Ponte de Bambu e tantos exemplos como mesmo o documentário da Milena, né, das canções de Pequim, a gente se percebe nas semelhanças, né, e aí a minha pergunta, na verdade, eu não sei o quanto aí vocês entenderam da minha pesquisa, mas eu estou avaliando essa tentativa da China trazer o seu processo de desenvolvimento dos seus lugares mais isolados e como ela pode ser percebida, eu não gosto de usar a palavra modelo, né, mas existe uma fala de Xi Jinping, né, que é a comunidade de destino compartilhado, isso inclusive já vale desde 2017, eu acho que isso é uma tremenda vitória, né, trabalhar para construir uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade. Pela primeira vez, a ONU faz uma resolução e incorpora um conceito chinês. Então, eu acho que isso é algo que merece atenção, né? E o que tem essa construção dessa comunidade? A referência principal é o desenvolvimento sustentável, é a Agenda 2030, e aí, muito do que a Andrea falou, né? É o desenvolvimento científico, técnico, moral, racional, tendo o ser humano como centro, como contexto essencial. Então, o contexto natural é o que a professora Maria Francesca Staiano, lá da Argentina, vem trabalhando de forma brilhante com esse conceito, tentando imaginar isso, e ela está chamando também de novo humanismo. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que vocês se percebem nessa... como trazer, né? A família Martins, ela passou, acho que, por todas as fases possíveis, né? Eu acho que é da história. Hoje, vivendo o século XXI, tem as tech titans, tem o e-commerce, tem as blockchains, ou seja, tudo que a China está trazendo, explodindo ciência e tecnologia para quem quiser, né? Mas aí, como é esse novo humanismo, essa racionalidade do ser, do indivíduo como centro? Né? É o partido, a gente sabe que é uma política pública, mas tendo o indivíduo no centro, eu acho que combina isso é uma referência fundamental até para aquilo que a Andrea falou. E o documentário trata muito disso, né? É como as pequenas células desse ecossistema, que a China também insiste em chamar o seu grande arcabouço aí científico e tecnológico de ecossistema, né? Somos todos parte disso. E querendo ou não, pode fazer a sinofobia que quiser, não tem mais como voltar, né? Porque eu entendo que já é uma sociedade, o destino a gente já escolheu, já está compartilhado. E hoje, só para acrescentar, eu assisti um evento tratando de Antártida, e aí o tempo todo, a política dos Estados Unidos para a Antártida, o tempo todo, se a China não estiver conosco, não vai adiantar nada, o tempo todo, se eu vi 8 diplomatas, 3 senadores dos Estados Unidos falar isso, você fala, pera, então eu não estou estudando algo que é tão fora do princípio, né? Então, é isso, vocês reforçam cada vez mais que a gente está, acho que, no caminho certo, e essencialmente, né? Eu quero agradecer de novo. Não tenho muito mais perguntas, mas eu acho que é isso, é o que a Andrea falou, é reforçar. A ciência e tecnologia promovendo o indivíduo numa sociedade planetária.
Laura, eu fiquei te ouvindo e pensando, desculpa, já até me meti aqui, mas eu estava lembrando que, enfim, eu fico estudando essa ideia do cinema, né, de como, mas aí falando mais do cinema blockbuster, então de como a China tenta usar o cinema enquanto instrumento para divulgar suas narrativas, as narrativas preferidas, aí sim pelo aparato estatal, governamental, partidário e tudo mais. E essa ideia que o Xi Jinping reforça muito do Chinese Dream, ou do China Dream e tal. Tem um acadêmico dos Estados Unidos, que é o Stanley Rosen, e ele faz um artigo todo comparando o Chinese Dream com o American Dream, né? Se a gente está querendo divulgar, não é por acaso, os termos são parecidos, a referência é sempre o American Dream, American Way of Life e tal. Principalmente porque a gente está falando de competir com Hollywood, que é quem faz essa divulgação. E eu acho muito interessante pensar nisso, porque nas concepções do Xi Jinping, tem aqueles 2 livros agora, com as palavras dele, o Chinese Dream ele é sempre coletivo, né? Ele é coletivo, ele é para melhorar a vida de todo mundo, mas o foco ele é sempre coletivo. Então é curioso pensar o papel do indivíduo no coletivo, assim. Eu acho que esse é um desafio e eu acho que, por exemplo, no documentário me toca muito a narrativa do que chegou para o movimento da Praça da Paz, né? Enfim, o massacre, o incidente, como quer que se chame, porque as nossas narrativas, as narrativas que chegam a nós são sempre de coletivo, é difícil individualizar, as fotos são de longe, as imagens são de longe, mesmo uma pessoa individualizada, que é o cara que enfrentou o tanque, a gente não vê o rosto dele, né? Ele é todo mundo. Então eu não sei, eu fico sempre com essa crise quando eu estudo China, porque eu não sei, é muita gente, eu tenho também essa dificuldade de pensar o que é o indivíduo, por isso que eu fico tão arrepiado vendo o Ponte de Bambu, e, por exemplo, o documentário da Milena também me mexe muito comigo, porque você vê a cara das pessoas e você ouve elas falando, tem um foco, e eu gostei muito, por exemplo, do Marcelo falando, eu quis narrar, é a sua história, Marcelo, né, junto com a família Martins, então tem uma coisa do individual e do coletivo aí que me... Não sei, eu ainda estou pensei alto. Aproveitei que você fez igual todo mundo fez e a Milena, né? Estou fazendo a ousadia de pensar em público, que é sempre perigoso. Mas eu não sei, eu fiquei um pouco mexido com isso. Assim, respondendo um pouco já a provocação da Milena sobre a sensação vendo o documentário, para mim foi isso, uma das questões, sabe? O fato de ao mesmo tempo em que não é, porque eu não sei, a figura do Jaime, por exemplo, ele era sempre muito coletivo, né? Eu não sei. Essa questão do individual e do coletivo, ela foi, eu acho que para mim, a coisa mais incrível, porque é a história da família Martins, tá tudo ali muito presente, mas ao mesmo tempo é muito maior do que isso, mas com a cara delas, com características dos Martins, mas mais amplo, eu não sei nem se ficou claro, mas foi o que eu pensei, assim. De bate-pronto quando agora com as provocações da Laura. Enfim, não sei, gente, desculpa, eu fui falando. Eu e a Laura, a gente tem essa questão que a gente se mete nos lugares e sai falando e vai pensando alto e a gente vai fazendo assim. Eu queria chamar para ver se mais alguém quer comentar, Camila, Isabela, toda a turma que está presente. Se quiserem fazer comentários, agora é o momento. Se alguém levantar a mão, eu já passo a palavra, senão eu vou começar, como a gente já está nas 19h20, eu já vou passar para Marcelo, Andréia e Milena fazer comentários finais, já mais uma vez agradecendo, assim, de verdade, sei lá, o Marcelo até começou falando disso, são momentos incríveis, a gente está passando por um período tão maluco da nossa história e ter essas oportunidades de descolar 2 minutinhos e conversar sobre coisas que nos elevam são, não sei, eu vou dormir feliz hoje, assim, valeu, né? Um dia que valeu a pena. Então, obrigado mais uma vez. Queria passar para vocês, depois também, se Camila, Isabela quiserem comentar. Milena, está com a mão levantada, por favor, já chego falando. Eu queria, na verdade, ouvir um pouco do Marcelo, porque o filme, ele articula esses 2 domínios, eu vejo, né?
tanto o domínio da experiência do Marcelo fazendo cinema e vídeo, então todas as marcações que a gente tem dos diferentes suportes, né, da imagem, do som, e também esse respeito cronológico também, né, que está na narrativa do filme. Então eu queria ver se o Marcelo quer falar um pouquinho sobre essas duas questões, que eu acho que tem bastante a ver com essa articulação entre o coletivo e o individual. Bom, as marcações, né, que eu chamo de interstícios, elas são uma espécie de cronologia, né, dos meios, né, das mídias, porque vai desde o encontro com a caixa de negativos, onde estavam, o Jaime tinha uma Rolleiflex e fotografava com negativo 6x6 e são de ótima qualidade. Aquele encontro ali foi realmente um momento, falei, né, porque existe um arquivo imenso com cartas e documentos, etc., mas esse arquivo era muito difícil para a linguagem audiovisual mergulhar. Mas quando eu encontrei os negativos, ele me mostrou, aquilo ali era... E depois o rádio, né, porque eu ouvia o rádio, ouvia a Rádio Pequim, e aí tem ali uma cronologia das mídias que é uma coisa individual mesmo, Milena, que é um pouco esse período que eu passei, que eu entrei com videocassete, né, olhar eletrônico, a gente trabalhava com videocassete, o Matic, VHS, e depois isso foi desenvolvendo para novas tecnologias, Betamax, Betacam, aí o Beta Digital, aí se digitalizou, enfim, e veio a internet. Então, na minha história pessoal, tem esse, do século passado para cá, eu fui passando por diversos meios, veículos, e aí eu fui pontuando a cronologia com um pouco disso, que é uma coisa individual, mas que eu vi ali refletido também, né? Quando a gente chega no encontro, lá no Hotel da Amizade, tem um pendrive, que era a forma como as pessoas levavam suas apresentações para seus PowerPoints, para apresentar na reunião, enfim. Então é um comentário que vai pontuando, que vai fazendo uma cronologia, mas que também tem a ver com uma questão mais individual de tudo que eu fui passando e ainda estou, né? Porque agora, por exemplo, meu último trabalho ano passado, para Flip, foi um trabalho de fazer a videografia de um evento virtual, quer dizer, que já não envolvia nenhuma transmissão, era tudo ao vivo, era chamadas lives, né, uma transmissão ao vivo, e já é numa outra realidade. Tá? Então, tem a ver com uma coisa individual. Por outro lado, assim, eu ouvindo a Laura, né, essa questão de um novo humanismo, né, cala fundo, né? Ele me toca de uma maneira muito profunda, né? Porque é claro que eu, de alguma forma, tendo feito uma família sino-brasileira, e mesmo nos meus diálogos ali com o Jaime, inicialmente, depois com a Andréia, Raquel, Angelina, sempre fico imaginando uma possibilidade, né, de que essa possibilidade que a Laura, essas possibilidades que a Laura trouxe aqui para o debate, né, de uma sociedade planetária, né, onde a gente possa comungar os benefícios de todo o desenvolvimento científico, né, cultural, né, que a gente possa emergir do outro lado do rio, do oceano, como disse a Andréia, e que os dados da civilização, né, venham, né, nos acrescentar e nos possibilitar uma melhora de existência na face da Terra, né? Quer dizer, eu comungo desse idealismo, assim. Atualmente a gente até se policia para falar dessas coisas, porque é um momento muito distópico, né? Um momento de muita desesperança, tal. Então a gente parece um pouco tonto, né? Quando coloca as coisas nesse termo. Mas eu te diria que, como pessoa, eu compartilho dessa expectativa, né? Então, eu não sei juntar, Milena, aquilo que tem de individual
como linguagem no documentário, mas diria que você juntar facilmente o que existe sob minha perspectiva individual a respeito, né, do nosso desenvolvimento como um todo, como humanidade, assim, e que vai muito nessa direção aí, que a Laura, que essa professora é uruguaia, Laura? Depois compartilha o nome. Ela é argentina, Maria Francesca está. Ela é italiana que mora. Ela é professora de Relações Internacionais da China na Universidade de La Plata. Mas eu passo para a Milena todo o material dela, tem os artigos e o contato, porque ela, inclusive, é uma pessoa fantástica de conversar. E a última coisa é que, assim, na fala da Andrea, né, acho que realmente a gente trabalha com várias Chinas, né? Então chega uma posição oficial e uma posição midiática, né? E você lê um artigo da The New Yorker ou da South China Morning Post, aquela recebo newsletter. Então você agora eu, por exemplo, a última vez que fui, o Alexandre, a Lei Amazônia, me levou para conhecer uma documentarista chinesa em Xangai, desculpa não lembrar o nome exato dela, mas eu tive uma conversa, tomei um chá com essa mulher, que foi uma coisa assim, eu falei, puxa, a gente fala a mesma língua, entendeu? A gente fala a mesma língua, a gente tem os mesmos propósitos, ela está fazendo aqui um trabalho que é um trabalho que tem tudo a ver com o trabalho que eu desejo estar fazendo no Brasil. E ela era uma mulher muito bem informada e muito bem educada. Foi muito gentil, 1h30 que eu fiquei com ela, muito generosa, e me falou de coisas, de possibilidades, e me dividiu informação, tipo, de cara, falar sobre o valor de um orçamento, o quanto ela conseguiu na venda e distribuição para um canal europeu, que são coisas que às vezes você, numa primeira conversa, nem fala, mas tudo que veio ali na mesa foi objeto de uma transparência, uma divisão de informação, que eu me senti assim, sabe, muito igual com essa mulher chinesa documentarista vivendo num universo tão diferente, tão longe, tão perto. Então, maravilha! Nossa, que incrível! Obrigado, gente. Andrea, quer fazer comentários finais? Milena também, por favor. Eu acho que só um comentário rapidinho, assim, né? Porque eu fiquei bastante impressionada com o trabalho interessante, o trabalho da Laura. Eu sei que a Milena tem um projeto, mas mesmo que eu não tenha a mínima ideia do que ela tá, que linha de pensamento no projeto de filmagem dela, mas eu sei que o produto, que é produto agrícola, Brasil e China, e a Laura na área de setor de energia, não é isso o que você está fazendo, Laura? Então, são dois setores, assim, de grande infraestrutura, meu, agora infraestrutura. Energia no mestrado, agora é todo tipo de infraestrutura. Então, são projetos assim de grande interesse brasileiro, que provavelmente você não encontra muito material, funding, dinheiro, investimento e apoio e tudo mais, mas eu acho que na China, hoje em dia, eu não sei onde, mas eu imagino que existe uma riqueza, tanto financeira como diversidade de pensamentos e de movimentação, que possa absorver os interesses brasileiros para produzir produtos chineses do qual possa trazer à China. Então, eu acho assim, se a gente falou em democracia ou falamos em ciência e tecnologia, é uma área que ainda poderia ser assim de bastante abertura para alguém que tenha interesse, né? Eu sei que temos aí alunos de graduação e que provavelmente está pensando assim, o que eu vou fazer com a China depois no Brasil? Porque as empresas são pouquíssimas, ou pode crescer, mas só daqui a 5, 10 anos. Mas eu imagino que uma vez que você possa encontrar, eu queria recomendar que a área de tecnologia pode ser uma grande ponte que pudesse trazer para o Brasil e de grande benefício para o Brasil. Isso do ponto de vista de recursos humanos, que eu já fui diretora, gerente de recursos humanos para Pricewaterhouse, entende? Em termos de recomendação, e ir para Brasil e China, países tão desconhecidos, tão diferentes, difícil de fazer a ponte cultural,
mas tecnologia é uma língua universal, entende? Então, eu acho que aí os técnicos se conversam e se entrelaçam com uma facilidade muito acima do que os políticos, diplomatas e culturais, né? Então, aí seria o que eu queria, as minhas palavras finais, assim, de consideração para o grupo que está aí, que a gente queria muito ver vocês. Até a Camila falou exatamente isso, Andréia, para a gente tirar uma fotinha de final de sessão. Camila, Pois é, claro. Coordena aí, Camila, você que é a mandante. Tá sem áudio. Eu não sei se está tendo palavras finais da Milena também, não quero interromper o final ainda. Aí depois a gente pode todo mundo ligar a câmera para a gente se ver e tirar uma fotinha. Super. Eu vou abrir aqui então a câmera e as minhas palavras finais são de agradecimento a vocês do Gestina, ao Paulo, ao outro grupo que, me perdoem, eu esqueci o nome, mas que também está promovendo a atividade. É um prazer imenso poder ter essa instância de conversa e esse pensar coletivo. Partilho com a Laura essa direção, e com o Marcelo e com a Andréia, essa dimensão de uma humanidade de futuro compartilhado. Então, muito obrigada. A gente tem que agradecer, né? É isso, então é só felicidade. Camila, coordena, pede para a turma, quem puder abrir câmeras para a gente fazer um fotão. Tirar um leve print aqui. Que aí a gente coloca nas redes, faça um pose, aquela coisa que a gente aproveita para passar um batonzinho, arrumar um pouco o cabelo aqui. Estamos todo mundo trancado em casa, mas a gente se vê um pouco, se diverte. Camila, você está conseguindo aí? O meu aparece... Eu me divirto com aquele que é naquele modo conferência, daí aparece as pessoas. Não, o meu tá aparecendo bastante gente aqui. Então vai tirando fotos, depois a gente... Deixa eu... Tá, então eu vou fazer contagem regressiva. Isso. Vamos lá. Tô vendo... Opa, pera aí. Daniel tá limpando aqui a câmera dele. Daniel, olha o contraluz, cuidado com o contraluz aí. Cheio de cineasta aí, Daniel. A gente aqui, eu também contesto. Então, bora lá, pessoal. 3, 2, 1. Aê! Prontinho. Camila, obrigado, ótimo, gostei. Já vou te passar para você até fazer o encerramento. Eu só quero agradecer mais uma vez, Marcelo, Andréia e Milena. Nossa, que coisa boa poder encontrar vocês com essa frequência. Pode pensar em iniciativas aí para fazer. 4 dias dele. Coisa boa, né, Laura? E, gente, obrigado a todo mundo que veio. Segunda-feira à noite, ficamos super felizes. E só agradecer mesmo. Vamos fazendo mais coisas, sigamos. Cultura e China é pro alto e avante. Camila, encerre aí, você que comanda, você, Isabela. Eu acho que é só repetir um pouco do que você falou. A gente tem, assim, o prazer de ter recebido vocês, o Marcelo, a Andréia e a Milena. Também queria agradecer o pessoal do Gestina, o pessoal que é aluno do Paulo também na matéria de cinema, o pessoal também que teve público externo que a gente percebeu aqui, então sempre sejam bem-vindos às reuniões do Gestina, acontece a cada 15 dias, e o Gestina também se mantém de portas abertas para o Marcelo, para a Andréia, para a Milena e para todo mundo que participou, para a gente organizar futuramente novos eventos, fazer novas conversas. Aqui é um espaço de roda totalmente horizontal, a gente adora escutar e adora bater papo sobre China. Todo tipo de evento assim é muito gratificante de organizar e a gente sempre aprende muito. Então, eu só tenho mesmo a agradecer a todos vocês. Muito obrigado pela participação e a gente se vê na próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, maravilha. Gente. Obrigadíssima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, querido. Boa semana. Saúde, saúde. Obrigado.
Eu vou parar a gravação aqui, Paulo.